3 projetos completos para você iniciar os seus estudos em ciência de dados. Quer saber quais são esses projetos que eu selecionei exclusivamente para você? Então fica comigo até o final desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like e bora ver esses projetos. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Meigron, trabalho profissionalmente como cientista de dados desde 2017. Já passei por grandes empresas na minha carreira e atualmente trabalho na maior startup da América Latina do ramo imobiliário. Tenho esse canal no YouTube para poder desmistificar a ciência de dados, trazendo conteúdo direto do campo de batalha. Além disso, dou aulas em um centro de formação de cientistas de dados de alto nível chamado Comunidade DS. E nesse vídeo eu quero passar para você 3 projetos que eu selecionei exclusivamente para você começar os seus estudos em ciência de dados. Mas antes de falar sobre quais são esses projetos, eu preciso explicar para você quais são as 2 grandes categorias de projetos em ciência de dados, para você ter uma noção de qual tipo você está fazendo e qual tipo você precisa fazer para conseguir se preparar cada vez mais para as vagas. Basicamente, existem 2 tipos de projetos em ciência de dados, os projetos de estudo e os projetos de portfólio. A diferença entre eles está no objetivo que você quer com esses projetos. Em um projeto, o seu objetivo é realmente aprender, é realmente fazer a validação do seu conhecimento. No outro, é você demonstrar a sua capacidade de resolver problemas com o conhecimento que você tem. Portanto, o projeto de estudo e o projeto de portfólio têm uma diferença muito clara, que é a diferença que o recrutador vai perceber nos seus projetos ou na sua experiência com ciência de dados. Projetos de estudo, eles têm o objetivo, o propósito de reforçar o seu aprendizado. Ou seja, sabe quando você tem aquela pergunta, deixa eu ver aqui se eu realmente entendi esse conceito. Você usa projetos de estudo para poder aplicar aquele conceito e ver ele funcionando na prática. Então os projetos de estudo têm esse foco, em validar o seu conhecimento. Além disso, não coloque os seus projetos de estudo em seu portfólio, porque do ponto de vista dos recrutadores, você passa a impressão de que você ainda está estudando, mas que você não está realmente preparado para aquela vaga que você está se inscrevendo. Então, seus projetos de estudo podem ficar no seu repositório de projetos, mas eles precisam ficar bem determinados como projetos de estudo, bem claro que aqueles projetos são projetos para você validar o seu conhecimento e não para você demonstrar a sua capacidade de resolver problemas utilizando dados. Já os projetos de portfólio são projetos que têm o objetivo de demonstrar a sua capacidade de resolver problemas com o conhecimento que você sabe até aquele momento. Então você usa os projetos de portfólio para poder demonstrar para os recrutadores que você consegue resolver problemas de negócio iguais aos cientistas de dados dentro das empresas. Então tem esse objetivo de você demonstrar o conhecimento que você sabe, a sua capacidade de resolver problemas. Além disso, ele é obrigatório você ter um problema de negócio associado. Então você precisa ter um problema muito claro do que você está tentando resolver. Para que você está construindo esse projeto? Qual é a finalidade desse projeto? O que essa sua solução resolve? Então, esse problema associado é a grande diferença entre um projeto de estudo e um projeto de portfólio. E por último, você precisa ter também qual é o retorno financeiro para a empresa ao utilizar a sua solução. Então você tem um problema, esse problema atualmente resolvido por uma certa solução, essa solução te traz um X valor de retorno financeiro. Se você construir uma solução para o mesmo problema, que é embasada em dados, quanto essa nova solução ela é melhor ou ela gera mais retorno financeiro para a empresa do que a solução atual. A diferença dos dois é o ganho financeiro que a empresa vai ter se ela implementar a sua solução logo no começo, se ela implementar a sua solução. Portanto, o objetivo do projeto de portfólio, mais uma vez, é demonstrar a sua capacidade de resolver problemas de negócio com o conhecimento que você sabe até aquele momento. Logo, a diferença prática entre os projetos de estudo e portfólio é o número de tarefas que você realiza. Como assim, Meigron? Por exemplo, recapitulando aqui as etapas de um projeto profissional de ciência de dados, vamos lembrar que tem a primeira questão de negócio, quando você recebe o problema de negócio, você identifica uma oportunidade de criar um produto de dados para resolver um certo problema. Depois disso, você passa pelo entendimento do negócio, quando você dá um passo para o lado, entende qual é a causa raiz daquele problema e faz um planejamento da sua solução.
Depois disso, você vai para a parte tática, a parte operacional de construção do projeto, que é coletar os dados, limpar os dados, fazer uma exploração dos dados, uma modelagem dos dados, treinar os algoritmos de machine learning, medir a performance desses algoritmos e criar toda uma explicação sobre o processo de construção da sua solução e como as pessoas de negócio, que são pessoas não técnicas, vão usar a sua solução. Então, essa aqui são todas as etapas de um projeto profissional de ciência de dados. Eu retirei a parte aqui de colocar o modelo em produção, porque a gente pode tratar em outros vídeos. Mas o básico são essas etapas. Em um projeto de estudo, você pode tirar essa parte do entendimento do negócio e partir direto pela coleta dos dados. Porque lembra que o projeto de estudo é para validar o seu conhecimento, não necessariamente para demonstrar a sua capacidade de resolver problemas com aquilo que você sabe. Então procure executar essas etapas dentro de um projeto de estudo. E agora eu vou mostrar para você 3 projetos de estudo para iniciantes que eu selecionei para você começar a estudar. E eu vou mostrar por que eu selecionei esses projetos. Bom, o primeiro projeto é o projeto do House Prices. É um projeto que fica dentro do site do Kaggle, é muito fácil acessar, é kaggle.com. Ele é uma empresa comprada pelo Google, onde você tem vários conjuntos de dados que são disponibilizados por empresas e os participantes, as pessoas que fazem parte da comunidade do Kaggle, conseguem resolver os problemas de várias maneiras diferentes. Nós conseguimos ver essas soluções. Portanto, aqui dentro desse site, dentro desse projeto em específico, você tem inúmeras soluções para o mesmo problema. E assim você consegue ver o que as pessoas usaram para responder aquele problema. E o legal é que existem muitos cientistas de dados experientes que contribuem com o Kaggle, com a solução deles. Então a gente pode aprender com essas pessoas. Então, para navegar aqui dentro do Kaggle é muito simples. Então, aqui na primeira página nós temos o problema, a descrição do problema. Então, o que exatamente você precisa construir como solução. Nesse caso aqui, você precisa construir um algoritmo para fazer a previsão dos preços de algumas casas. Então, aqui na descrição está escrito tudo o que você precisa relacionado ao problema. Depois, aqui na aba Data, você vem aqui que tem um conjunto de dados. Então, basta você clicar aqui em teste e treinos.csv e você faz o download do conjunto de dados no seu computador. Depois disso, você tem aqui que é a parte mais importante. Você tem aqui que é a parte do code, que é a parte dos códigos. Aqui dentro são todos os códigos que os participantes da comunidade do Kaggle escreveram para poder solucionar esse mesmo problema. Então você tem inúmeros códigos aqui feitos por inúmeras pessoas diferentes. Você pode filtrar esses códigos. Então você pode escolher a linguagem que você quer, a visualização que você quer, o tipo de acelerador que a pessoa usou, né? Se foi um computador normal, se foi um computador TPU aqui. Além disso, você pode escolher também os mais votados, os mais comentados, os mais recentes. E aí você escolhe uma solução aqui feita por um participante. E aí você tem um notebook com toda a descrição do problema, de como ele criou a solução desse problema. Então tem toda a parte aqui, ele escreve aqui em cima, de você ganhar familiaridade com os dados, você fazer o Feature Engineering, você fazer uma transformação dos atributos, você treinar os algoritmos de Machine Learning, você tem aqui a introdução, você tem explicações do porquê as pessoas fizeram o que elas fizeram, então tem aqui várias funções, tem aqui as respostas, então é um projeto bem completo, porque tem todas as etapas, ou pelo menos a maioria das etapas de um projeto de estudo. Então você consegue replicar isso no seu computador e assim você vai estudando e vai praticando todos os métodos, as tarefas que nós executamos dentro de ciência de dados. E obviamente, se você não entendeu algum conceito, você pode pesquisar na internet, esses conceitos são amplamente explicados em alguns canais do YouTube, em alguns artigos do Medium, você pode procurar livros também, você pode procurar qual é o conceito por trás dessas ferramentas aqui, certo? E por que esse tipo de projeto, Meigron? Porque esse projeto do House Price, ele é um projeto muito usado dentro da empresa. Não exatamente fazer a previsão de imóveis, mas sim o tipo de problema que ele representa dentro de ciência de dados. Então, dentro de Machine Learning, nós temos algumas classes de problemas. Uma delas é o problema supervisionado, onde a variável resposta, a variável de interesse, ou seu target, é uma variável real, ou seja, são números. Então esse é um tipo de problema chamado regressão. Então aqui você vai resolver um problema de regressão, que é um problema supervisionado, certo? Então esse é o primeiro projeto que eu sugiro você começar os seus estudos em ciência de dados. O segundo projeto é o projeto do Titanic. É um projeto onde
O dataset disponibilizado fala sobre as características do navio, as características das pessoas a bordo, e você tem que fazer uma predição se a pessoa vai sobreviver ao náufrago ou não. Então você tem uma variável resposta de interesse que diz se aquela pessoa com aquelas características, tanto da pessoa quanto do navio, realmente a pessoa vai sobreviver ao náufrago ou não. Então é um problema também supervisionado, porque a variável resposta ela é dada, só que ele é um problema de classificação e não um problema de regressão. Então nesse tipo de projeto você vai praticar os problemas de classificação. Então a mesma coisa que o outro projeto. Aqui no overview você tem toda a descrição do problema, a descrição do desafio. Aqui dentro de data você tem a descrição dos dados, então o que cada coluna representa, como que a coluna foi coletada, qual que é os tipos de variáveis de cada uma das colunas. Você pode clicar em um desses arquivos aqui, fazer o download do conjunto de dados para o seu computador. E aqui na terceira aba tem a aba do código. Então aqui são também todas as contribuições das pessoas da comunidade do Kaggle para esse tipo de problema, que é o problema do Titanic. Então você pode aqui filtrar pelo tipo que você quer e escolher aqui e seguir toda a descrição do problema feita por essa pessoa. Então essa pessoa aqui, ela tem tudo escrito aqui, tudo comentado, tem a parte das bibliotecas, tem a parte de como ela resolveu. Então você pode seguir isso aqui e ir aprendendo novas técnicas, novos métodos. E aí depois, se você não entendeu alguma técnica, algum conceito, você pode procurar na internet o significado daquele conceito. E assim você vai seguindo, você vai estudando, você vai vendo a diferença desse tipo de projeto para um projeto de regressão, o que muda de um para o outro, como que você faz para poder aplicar isso aqui em outros projetos. Então esse é um projeto muito legal para você consultar. Se você não entendeu ou se você acha que não está completo essa solução do Kaggle aqui, você pode voltar e selecionar um outro notebook. Notebook aqui, o notebook de baixo, que às vezes está muito melhor escrito do que o anterior. Então você pode navegar aqui, mas o importante é não ficar pulando de projeto em projeto. O importante é você escolher um notebook e você ir até o final, tentando extrair o máximo que aquela pessoa tentou passar de informação através do projeto que ela fez, certo? E o último projeto que eu indico para você é o Wine Dataset com objetivo de clusterização. Clusterização é um tipo de problema em ciência de dados, é um problema não supervisionado, então você não tem a variável resposta ou a indicação de algum objetivo ali, você precisa agrupar os seus dados de alguma forma. Esse é um terceiro problema que aparece, que é o problema de clusterização, que é o problema não supervisionado. E aqui esse dataset, esse problema do Wine Dataset aqui é muito legal. É só você, é a mesma coisa com relação aos outros projetos, né? Você tem aqui a aba dados, né? Aqui tem um pouquinho da explicação de quais são as colunas que você vai usar. Não tem aqui um problema ou a descrição de um problema, e não tem problema, porque lembre-se que esse tipo de projeto é um projeto de estudo, então a gente não precisa de um problema de negócio associado, basta termos dados para resolver esse problema. Então aqui nós temos as colunas, você consegue baixar os dados aqui nesse CSV, depois aqui na aba Code, você tem aqui alguns usuários, né, algumas pessoas participantes da comunidade do Kaggle que resolveram aqui. Então, por exemplo, se você clicar aqui no segundo, você vai ver que é um notebook, né, tem toda a explicação de como ele fez o gráfico, tem aqui um histograma não, tem um heatmap de correlações. Aí você tem aqui os box plot, você tem aqui várias técnicas que você pode ir pesquisando depois para entender mais a fundo o que ele quer dizer, se ele não já estiver explicando aqui o significado, tá bom? Então é muito legal esse notebook para aprender um pouquinho sobre clusterização, tá bom? Então esses são os 3 projetos que eu queria deixar para vocês, e para terminar esse vídeo eu quero tocar num ponto que eu acho que é mais importante em relação a não o projeto que você quer fazer, mas sim a forma como que você faz o projeto, ou seja, a forma que você estuda. Como que é a forma tradicional de estudo que a gente aprende desde o ensino fundamental? É uma forma que eu chamo de estudo linear, onde os professores eles vão mostrando as peças fundamentais e depois no final eles vão dando exemplos práticos para a gente encaixar essas peças fundamentais e fazer sentido ao conteúdo. Então, basicamente, nós aprendemos de forma linear, traduzindo isso para a ciência de dados, como que seria? Você aprende a fazer a coleta do dado, você aprende a fazer a limpeza de dados, a exploração, a modelagem de dados, os algoritmos de machine learning, como treinar os algoritmos, como avaliar os algoritmos e como criar uma apresentação contando a história da construção dessa solução e como as pessoas de negócio usariam a sua solução.
Esse método funciona muito bem quando você tem bastante tempo, porque geralmente as pessoas elas ficam muito tempo em uma tarefa, então elas ficam muito tempo dentro da coleta porque elas querem aprender tudo sobre coleta de dados. Depois elas ficam muito tempo na limpeza de dados porque elas querem aprender tudo sobre limpeza de dados. Mesma coisa com exploração e modelagem de dados. O problema é que em ciência de dados é tão grande essa área que você pode ficar para sempre aqui dentro de uma etapa. Por exemplo, a exploração de dados, você pode ir tão profundo quanto você queira. Você acaba ficando muito tempo em uma etapa e isso acaba desmotivando você, porque você não vê o processo final. Além disso, você não sabe qual que é o fim, até porque não existe um fim aqui em ciência de dados. Sempre vai ter uma técnica nova, vai ter um algoritmo novo, sempre vai ter alguma coisa a mais para você fazer. Portanto, é importante a gente se policiar para não ir tão profundamente em alguma etapa específica, e sim fazer o mínimo possível para entregar valor o mais rápido possível. Então, um método que eu gosto de estudar, a forma como eu gosto de estudar e ensinar os meus alunos é um método cíclico de estudo. Ou seja, você faz as mesmas tarefas, mas você faz elas de maneira cíclica. Ou seja, ao invés de você fazer o projeto do começo ao fim uma única vez, você faz esse projeto várias vezes, criando versões. Cada versão você tem uma melhoria do processo como um todo em relação à versão anterior. Então, na primeira versão, você pode fazer o mínimo necessário em cada uma das etapas para criar uma solução. A sua solução vai ser a pior de todas, porque é o primeiro ciclo. Depois você faz um segundo ciclo no mesmo projeto. E você vai melhorando alguns pontos, vai colocando novos métodos, treinando novos modelos, testando alguma ferramenta estatística nova, e a sua solução V2 vai ser melhor que a V1. Aí você vai para um terceiro ciclo, onde você aprofunda em alguma parte e faz a sua solução V3 ser melhor que as anteriores. E assim você vai inteirando no mesmo projeto várias vezes para que você construa soluções cada vez melhores. No dia a dia de trabalho, isso funciona muito bem, porque você vai entregando versões da sua solução para o time de negócio e eles vão entendendo que você está entregando valor, resultado através dos seus processos e você vai ganhar tempo para poder fazer as coisas mais tranquilamente. Agora, se você faz tudo linear, faz uma coisa, depois a outra, se você enrosca num pedaço, você fica muito tempo sem entregar nada. E aí o time de negócio começa a desconfiar se realmente você está conseguindo fazer o seu trabalho. Então, super importante mudar a forma de estudar, principalmente em ciência de dados, que é essa área tão abrangente, que a princípio parece que não tem fim. Bom, era isso que eu queria falar para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem mais conteúdo lá no Instagram, no @Meigro, eu falo sobre ciência de dados diariamente, mostrando um pouquinho do meu dia a dia, também dando dicas sobre ciência de dados. Tem o blog sejamdatascience.com, onde tem vários projetos de portfólio para você já ir treinando a demonstração das suas habilidades, ou seja, o que você sabe fazer com aquilo que você sabe em ciência de dados. E também tem um grupo de estudos do Telegram, Seja um Data Scientist, onde nós estudamos um curso gratuito de Python que tem aqui mesmo no canal do YouTube. Bom, muito obrigado pelo seu tempo e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!